Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos questionar, pensar um pouquinho se é possível diminuir os congestionamentos sem reduzir a venda de carros e o tráfego de carros também, né? A produção de veículos no Brasil recebeu grande impulso a partir da década de 1950, quando diversas indústrias automobilísticas se instalaram no país. Desde então, a produção brasileira tem crescido a cada ano, favorecendo a aquisição de automóveis e facilitando a locomoção das pessoas. Entretanto, o aumento da produção de veículos provoca também problemas ambientais e de trânsito. Nas grandes cidades, os engarrafamentos, a poluição e o estresse dos motoristas são alguns dos reflexos do uso cotidiano de automóveis. O texto a seguir propõe algumas soluções. Vamos ler e refletir sobre ele. Como parte das atividades do movimento Dia Mundial Sem Carro, é um movimento que começou na Europa no final do século passado, do século XX. Seu objetivo é alertar contra os problemas causados pelo uso excessivo de automóveis e convocar as pessoas a utilizar outros meios de transporte que não causem poluição, como a bicicleta. O Dia Mundial Sem Carro é celebrado em 22 de setembro. É o dia que também começa a primavera, se eu não me engano. O IPEA lançou um estudo analisando as políticas do governo voltadas para o setor de transportes no Brasil. Segundo o estudo, o Brasil viveu nos últimos 15 anos um crescimento muito forte no transporte individual motorizado, principalmente carros e motos, e uma redução no uso de transporte público, encarecendo os serviços e piorando a qualidade de ônibus, trens e metrô. Do ponto de vista da eficiência energética e ambiental, essa é uma tendência bastante preocupante. Se a gente olhar para a Europa e para os Estados Unidos, o meio de transporte predominante lá são esses, né? São os transportes públicos. Ônibus, trens, metrô. Enquanto a frota de automóveis cresceu 7% ao ano e a de motocicletas 15%, o transporte público perdeu em geral cerca de 30% da sua demanda no período, diz o relatório. Tenso, né? Os pesquisadores, no entanto, acreditam que o Brasil pode reduzir os problemas gerados pelo excesso de carros e tráfego sem prejudicar economicamente o setor automobilístico ou colocar empregos em risco. Isso porque ainda há um bom espaço para que a indústria cresça, já que a taxa brasileira de veículos por habitante é pequena. Em média, há 15 veículos para cada 100 habitantes no Brasil. Taxa muito menor do que a dos países desenvolvidos, que chega a 50, ou dos Estados Unidos, com 80 veículos por 100 habitantes. Os pesquisadores acreditam que as pessoas podem continuar comprando carros e o que precisa mudar é a forma de uso desses veículos. No dia a dia, menos carros e mais transporte público. O texto do IPEA cita o caso das cidades europeias e japonesas. Na Europa e no Japão, por exemplo, a taxa de motorização da população é alta, mas o uso dos veículos individuais é relativamente baixo. As pessoas têm automóveis, mas utilizam no dia a dia o transporte público ou o transporte não motorizado. Os automóveis atendem viagens eventuais e familiares, o que constitui um padrão de uso mais sustentável do que o norte-americano, por exemplo, em que o automóvel assume um papel predominante nos deslocamentos. Para que isso ocorra, é preciso investir na melhoria do transporte público, tornando trens, ônibus e metrôs mais atraentes para a utilização no dia a dia, em deslocamentos entre a casa e o trabalho, por exemplo. Então fica aí esse questionamento, essa reflexão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies. Até a próxima.